Bom dia, meus mentorados. Tudo bem com vocês? Vamos entrando. Espero que vocês tenham baixado o material, que depois a gente vai partir para a atividade após a aula, tá? Essa aula bônus e é uma aula muito interessante, que faz a gente repensar aí algumas coisas da nossa vida. Porque a gente tem trabalhado muito, por exemplo, a motivação, né? Então, o que seria a motivação? A gente olhar para as nossas paixões, para os nossos talentos, para aquilo que vem de dentro, né? Aquelas emoções que vêm e impulsionam a gente a avançar, a agir de uma certa forma, de outra. Mas eu tenho falado, e vocês sabem disso, né? Sobre muito dos motivos para ação. Então, eu quero trazer hoje nessa aula, meio que contextualizando, a gente olhar para as duas coisas. E eu adoro essa divisão, tá? Tem gente que põe tudo no mesmo saco, né? Então, motivação, motivos para ação. Eu acho interessante a gente trabalhar com motivação e motivos para ação. A gente dividir isso daí, tá? Então, essa nossa aula é basicamente para a gente entender isso e depois a gente vai para as atividades. Beleza? Então, vamos lá. Começando a nossa aula, eu quero trazer a história dessa garotinha bonitinha aqui, ó. E para contextualizar, a gente vai chamar ela de Joana, tá? Então, a Joana, essa garotinha, que eu acredito que muitos de vocês, eu acho que nenhum de vocês conhecem. Deixa eu ver, conhece? Não? Não? Chutou errado. Então vamos lá. A Joana, tá? Então, para a gente contextualizar, quem que é a Joana? A Joana é uma menininha, uma garotinha, que desde novinha ela já tem aquela paixão interna de ler, escrever, ela vai procurar livros, sempre que ganha livros ela gosta de ler, ela gosta dessa questão de ler histórias, contar histórias, e, inclusive, desde novinha ela já escrevia historinhas. Ela gostava muito de contar histórias para sua irmã mais nova. Então, a Joana era ali aquela garotinha que tinha aquela aptidão, aquele desejo, aquela motivação interna para leitura, histórias, escrever. E ela era, já desde novinha, a melhor aluna da turma de inglês, né? Então, ela, não vou falar que era da Inglaterra, dos Estados Unidos, que depois vocês vão saber quem que é, mas aqui, como se fosse a nossa língua portuguesa, na escola, ela era a melhor aluna da língua inglesa lá no país dela. E Joana teve uma infância assim não tão fácil, porque ela tinha muitos problemas com seu pai, tá? Então aqui a Joana, pequenininha, assim, criança indo para a adolescência ali, Joana tinha muitos problemas com os seus pais, né? Principalmente com o pai. E isso se agravou quando ela tinha 15 anos e sua mãe começou a ficar doente. Sua mãe desenvolveu esclerose. E ela começou a lidar com toda essa situação que ela já lidava com o ambiente familiar conturbado, aí começou a piorar isso daí, né? E as coisas ficaram piores ainda quando seus pais meio que frustraram o seu sonho de ser escritora, quando eles aconselharam ela a fazer algo que valesse a pena na questão profissional. Ou seja, segue o caminho igual todo mundo, vai para uma faculdade, faz um trabalho, né? Então foi essa a recomendação que os pais dela fizeram, né? E aí eu acredito que muitos de vocês já começam a conectar a história dela com a de vocês, né? Ambiente familiar conturbado, os pais induzindo o que fazer e matando o sonho, né? Muito parecido com o que muita gente lida hoje, tá? Inclusive vocês. E Joana ali, naquele ambiente, beleza, ela foi então, vamos seguir a regrinha, né? Foi para uma faculdade, então, mas pelo menos ela escolheu ali uma faculdade que envolvia o que ela gostava, né? Então ela foi para a universidade, é, tinha acho que língua francesa e também línguas clássicas, tá? Então foi essa universidade que a Joana escolheu no início. E aí ela
seguindo ali a regrinha. Começa a namorar, né? Se forma e vai trabalhar como secretária. Só que ela morava numa cidade, o namorado em outra. E ela, num desejo de ir morar na cidade do namorado, ela viajou para lá para tentar encontrar um lugar para morar, um apartamento para morar, em que ela conseguisse pagar e trabalhar. Só que não deu certo. E Joana voltando de trem, olha que legal, né? Joana voltando de trem, ela teve uma inspiração de escrever uma história. Olha que legal. Chegou e escreveu essa história. Beleza, né? Ali começou uma história que ela que ela pensou e começou a escrever ali, né? Só que naquele ano a mãe morreu, né? A mãe lutava ali por 10 anos com a doença, e aí naquele ano a mãe morreu, e aí Joana, que já não tinha mais aspirações, não tinha motivação, não tinha um rumo profissional, Joana que já estava ali meio que seguindo um script que criaram para ela, quando foi acontecendo essas coisas, Joana já começou a se sentir meio perdida. E aí Joana chega um dia no seu apartamento, o apartamento está assaltado, todo destruído lá, levaram todas as coisas dela, brigas com o namorado, aí ela se hospedou num hotel e não sabia o que fazer da vida dela. O que que Joana decide? Eu quero fugir de tudo isso daqui. E aí ela vê um anúncio para trabalhar como professora de língua inglesa em outro país. E aí ela se inscreve e vai para outro país trabalhar, numa tentativa de fugir de tudo isso. Só que nessa de fugir, né, o que acontece? Eu estou fugindo numa tentativa de me encontrar e eu acabo me perdendo mais vezes, né? Me perdendo mais ainda, né? Então, vão olhando a história da Joana, né? Você veja, ó, ela vinha seguindo um script. Ela tinha lá atrás um sonho, tentaram matar esse sonho, ela ficou ali meio ainda olhando para esse sonho, ele surgia de vez em quando, só que acontecimentos na vida da Joana, sem ela ter um rumo, o que aconteceu? Ela começou a ficar perdida. E aí, numa tentativa de perdida, angustiada, com dor, o que que eu quero fazer? Fugir, luta ou fuga. Então, ela decidiu fugir. Foi para outro país trabalhar como professora. Chegando lá naquele país, ela morava num apartamento junto com outras duas professoras. Vivendo ali uma situação aparentemente, vamos dizer assim, simples e tranquila na sua vida. Só que aí Joana, numa dessas saídas ali, ela conhece um rapaz, se apaixona e logo decide morar junto com esse rapaz nesse país. E ali ela começa uma história de um romance com esse rapaz. Tinha perdido a mãe, já tinha terminado aquele namoro, estava fugindo de toda aquela situação, e aí ela vem, vamos dizer assim, perdida e encontra esse rapaz. Então ela vem perdida e ferida e encontra esse rapaz. O que que acontece? Ela fica grávida e acaba tendo um aborto. Nessa situação ali, morando com o rapaz, aquela paixão, né, acontecendo tudo isso, Joana perdida, esse rapaz pede ela em casamento e eles se casam. Só que, após se casar, o que era um pesadelo na vida da Joana, e ela achou que estava saindo daquele pesadelo, ela se aprofundou, ela entrou mais ainda em um pesadelo. Por quê? Após se casar, esse cara se revelou. Começou a sofrer, a Joana começou a sofrer violência doméstica. E um relacionamento conturbado, muitas brigas, inclusive até história dele ter arrastado ela para fora do apartamento e colocado ela para fora de casa, né? Então, Joana ali se viu naquele relacionamento perdida. E antes que ela decida sair desse relacionamento, o que acontece? Ela fica grávida novamente. E ela tem um bebê, uma menina. Só que as violências continuam. Aquele relacionamento ruim continua. As brigas,
né? E o sonho da Joana, escritora, nem passava mais pela cabeça dela, porque nesse momento ela está perdida, ela não sabe o que fazer, ela não sabe quem ela é, ela não sabe para onde olhar, ela só olha ali para dor e sofrimento. E aí o que acontece com Joana? Devido à violência, ela não aguentou mais, pegou o seu bebê e voltou para o seu país para morar com a sua irmã. Olha isso. Ela poderia ter voltado para o país dela, né, para morar com o pai, que o pai já tinha casado novamente, mas ela não quis, porque ela tinha problemas com o pai. E ela foi para a casa da irmã. Qual que é o problema? Ela chegou na casa da irmã e ela sentiu um peso para a irmã também, né? E ali ela estava perdida, não sabia mais o que fazer. E olha que engraçado, aquela historinha que ela começou quando ela escreveu lá no trem, né, voltando do trem lá que ela escreveu, estava com ela na mala dela. Mas Joana não pensava muito naquilo, né? Por quê? Porque as emoções, sentimentos e as circunstâncias eram todas negativas. Então, não havia motivação para a Joana fazer o que ela queria fazer, né? Não havia motivação para a Joana avançar. O que Joana estava fazendo nesse momento? Joana, ela estava simplesmente reagindo no modo sobrevivência. Então, a motivação dela era reagir àquelas situações, saindo, fugindo, saindo, fugindo. E numa dessas, por exemplo, ela estava morando lá na casa da irmã. O que aconteceu? Ela descobriu que o ex-marido dela tinha viajado para lá e estava lá procurando ela e a filha. Ela precisou entrar na justiça, pedir uma medida restritiva, né? Então, Joana estava simplesmente no modo fuga. Vou fugir. A motivação da Joana não era avançar na sua carreira, não era crescer, não era, ela estava sem rumo. Então, o que a Joana estava fazendo? Joana estava simplesmente reagindo às situações, às circunstâncias e às emoções, né? Entendam, ó, motivação. Por isso que é legal a gente olhar, depois eu vou trabalhar melhor com vocês ali na frente a questão de motivação, motivos para ação. Mas a motivação ela está muito ligada a uma emoção que vem de dentro, né? E se ela não tem um rumo, não tem um caminho, o que acontece? Eu passo a caminhar no escuro e isso me torna reativo e não proativo, onde eu vou em direção a algo, né? Então me torna reativa. E era o que estava acontecendo com Joana. E aí, nesse momento, nessa altura da vida, com ali 35 anos, mais ou menos, Joana se vê fracassada, com diagnóstico de depressão, pensando em como eu vou pôr essa aula depois no YouTube, eu não quero escrever nem falar o que é aqui, mas vocês sabem, né? Com depressão, pensando em, muitas vezes, sobrevivendo com auxílio do governo, Joana estava. E aí, ela fala assim, de todo não foi ruim. Ela conta essa história depois, mas ela fala que de todo não foi ruim. Por quê? Porque Joana voltou a escrever aquele livro que ela tinha começado, né? Então, ela voltou a escrever, só que tinha um problema, ela tinha uma filha, né? E essa filha, ela precisava colocar ela para dormir para fazer ela escrever, né? E existem umas histórias, né, que ela não conseguia colocar a menina para dormir em casa porque o sistema de aquecimento estava quebrado do apartamento. Ela discorda, mas assim, existia essa história. Por quê? Porque Joana ia escrever os livros o livro nos cafés da cidade. Então, inclusive, eram basicamente ali uns 3 que ela frequentava, onde ela colocava a filha dela para dormir num carrinho do lado da mesa de café e ela escrevia o seu livro. E então ela decide terminar esse livro. Depois ali de muitos anos parado aquele livro, ela decide terminar o livro. Então, aquilo que era uma motivação, escrever, que vinha de dentro, se tornar escritora e tal, se tornou um motivo ali. Então,
já que eu não tenho nada, estou ferrada, estou aqui, né? Vou terminar esse livro e vou escrever, vou até o final. E o motivo era terminar o livro. Não tinha o que fazer, estou ali, então vai e termina o livro. E aí Joana terminou o livro, o que ela pensou? Num próximo passo. Qual que seria o próximo passo? E essa aqui é uma foto real dela num café, ó, tá? Joana. Eu acredito que vocês ainda não sabem quem ela é, tá? Vocês vão espantar a hora que vocês souberem quem é a Joana, tá? Mas essa foto é real. Então ela terminou o livro, aí ela pensou num próximo passo. O que era o próximo passo? Vou convidar um revisor para analisar o meu livro. E aí esse revisor, ela até ficou espantada quando ela pediu, e ele aceitou, e ele analisou os 3 primeiros capítulos. Após ele analisar os 3 primeiros capítulos do livro, ele pegou e indicou ela para uma agência. E uma agência aceitou, né, após essa análise desse revisor, essa agência aceitou representar ela em busca de uma editora. E aí eles criaram um plano. Então, beleza, vamos pegar e mandar esse livro aqui dessa forma para as editoras. E aí eles enviaram o livro para 12 editoras. E as 12 editoras negaram. 12 editoras negaram. E eles foram tentando, né? Então, manda para uma, nega, manda para outra, nega. Vamos tentar, vamos tentando. E foram tentando. 12 editoras negaram publicar o seu livro. E ali, naquela hora, a Joana já estava quase desistindo, mas ali ela tinha o quê? Motivação, que já vinha de dentro, aquilo que já vinha de dentro dela, desde criança, e ela tinha motivos para a ação. Então, quais seriam os motivos para a ação? O livro já está pronto, eu gostei do livro, tem a minha filha que eu quero tentar dar uma qualidade de vida melhor para ela, é, tem o objetivo de publicar esse livro, pelo menos, né, para dizer que eu publiquei esse livro, e ela tinha ali motivação e motivos para ação, e Joana não desistiu, Joana continuou. E aí, olha que engraçado, um coordenador de uma editora, ele pega um capítulo do livro dela e dá para a filhinha dele ler. E, inclusive, até é uma história que ela conta que a filhinha foi crucial. Por quê? Porque a filhinha desse cara leu e logo ela já pediu o segundo capítulo, e pediu o outro, e pediu o outro. E aí ele, opa, para criança isso daqui vai ser bom. Então, ele, no que ele estava de coordenador numa recém-criada área ali para publicação de livros naquela editora para crianças, ele falou assim, vamos publicar então na divisão de livros infantis. Só que as chances, né? Que nem ele chegou para ela e falou assim: Joana, ganhar dinheiro com livro infantil é praticamente mínimo a chance, né? Então, o que eu aconselho você? Não ficar esperando, meu. Vai procurar um emprego, vai trabalhar em outra coisa, né? Não espera muito disso daí, não, tá? E publicaram esse livro. Então, eles decidiram e publicaram esse livro. E esse livro era esse daqui, ó. Chamava Harry Potter e a Pedra Filosofal. Agora vocês sabem quem é Joana, que era Joanne, ficou conhecida como J.K. Rowling. Ela chamava Joanne Rowling e o Q ela colocou em homenagem à avó dela. Então ficou J.K. Rowling, a escritora do Harry Potter, que eu vim trazendo essa história para você, tá? E depois dela publicar esse primeiro livro, foram outros, e aí ela publicou toda a saga do Harry Potter, né? E ficou conhecida mundialmente. E aí, J.K. Rowling, a Joana da nossa história, né? Ela se tornou a primeira pessoa a se tornar bilionária somente escrevendo livros.
ela se tornou a segunda mulher mais rica do entretenimento, a primeira da Grã-Bretanha. Ela só perdia para Oprah Winfrey do entretenimento. Então, ela era a segunda mulher mais rica do entretenimento no mundo e a primeira na Grã-Bretanha. Ela é a segunda autora mais bem paga do mundo. E ela tem uma fortuna avaliada, algumas pessoas ali discordam, outros não, tal, mas é mais ou menos ali 5,7 bilhões de reais. E ela já doou cerca de 1 bilhão de reais para causas sociais. Essa é J.K. Rowling, a nossa Joana da nossa historinha. E aí, por que eu quero trazer a história da J.K. Rowling para a gente analisar nessa aula e depois a gente entrar para o exercício? Porque a gente consegue olhar bem o que é motivação e motivos para a ação. Tá? Então, vamos analisar aqui. O que aconteceu? A motivação por si só, ela não é suficiente para garantir o sucesso da J.K. Rowling. Por exemplo, se ela tivesse motivação e motivos para a ação, né, criado um plano de carreira ali e tal, ela teria enfrentado os pais, não teria se desviado com aquelas questões familiares que atrapalharam, de certa forma, ali a sua vontade, o seu desejo de ser uma escritora. Os desafios, aí que é legal, tá? Os desafios que ela enfrentou na vida pessoal e na profissional, em certos momentos afastaram, em certos momentos aproximaram. Vamos dar um exemplo. Como que aproximou? Quando ela tentou ir lá buscar morar lá com o namorado e não deu certo. Na volta de trem, ela decide criar a história do Harry Potter. Ela disse que surgiu espontaneamente na cabeça dela aquela história, no trem, quando ela estava voltando. E aí ela chegou e começou a escrever. Só que começou a escrever, briga com o namorado, mãe morre, né? O apartamento é roubado, aquele monte de problema, aquilo fica de canto, de escanteio, né? Só que, por exemplo, em algum momento, quando ela chegou, o apartamento estava roubado. Aí ela foi e se hospedou no hotel. Quando ela se hospedou no hotel, ela disse que lá naquele quarto de hotel ela teve um insight para aquela disputa que tem lá no Harry Potter, no quadribol, lá, alguma coisa assim. E aí ela teve um insight lá. Só que assim, escreveu, mas ficou de escanteio. Aí foi fugindo das coisas, entrou no relacionamento, aquele conturbado, e aquilo lá ficou de escanteio. Então, em alguns momentos, os desafios aproximaram, mas na grande maioria das vezes, eles afastaram ela do sonho dela. E aí, quando ela bateu no fundão, que ela não tinha mais nada, em vez dela fazer aquilo que eu falei para vocês, que ela estava aqueles pensamentos, ela decidiu focar no livro, porque ela não tinha mais nada, então eu vou focar nesse livro e terminar o livro. Aí, aqui, sai de motivação, porque uma pessoa que tem depressão, ela tem muito pouca motivação, mas ali ela encontra um motivo para agir, um motivo para a ação. O que é? Terminar essa história. Um motivo para a ação. Vou terminar essa história. Aí ela foi o quê? Pensando no próximo passo. Isso é plano. Então eu penso no próximo passo, próximo passo, próximo passo. Então, qual que é o próximo passo? Vou me conectar com pessoas que vão me ajudar a desenvolver esse plano e fazer ele tirar ele do papel, né? Foi quando ela buscou aquele revisor. Então, J.K. Rowling, que já não tinha tanta motivação, mas foi criando passos que seriam motivos para a ação, aí ela voltou a conectar a motivação dela. Ela começou a sair da depressão ali e conectar com a motivação dela. Só que ela ainda enfrentava os desafios financeiros, principalmente, né? Descrédito das pessoas. Mas ela não desistiu. Mesmo diante das recusas, mesmo diante de conselhos contrários, J.K. Rowling continuou. E ela foi. Por quê? Ela pensava no próximo passo. Ali ela não estava mais
querendo reconhecimento, ela não estava mais querendo, ela só pensava no próximo passo. Qual que é o próximo passo? É publicar esse livro, é achar uma editora que aceite publicar. Esse é o próximo passo. Eu quero publicar esse livro. Próximo passo. Ela não pensava em ser quem ela é hoje, mas ela pensava num próximo passo. E o próximo passo era o motivo para ela agir. Entendam, né? Então, assim, ó, percebe? Vocês aí desenvolveram o plano, né? Então a gente desenvolveu o plano. Quando eu desenvolvo o plano, eu começo a agir no próximo passo, no próximo passo. Lembra da nossa dinâmica da ponte? Né? Então eu vejo o outro lado, mas eu vou próximo passo, próximo passo, próximo passo. Por quê? Se eu ficar olhando lá na frente, aquilo vai me angustiar, vai me esgotar, vai me trazer medos, vai me trazer inseguranças, né? Então, concentrava, ela sabia que qual que era o outro lado da ponte dela? Talvez ser uma escritora de sucesso. Talvez ela sabia, talvez não. Mas ela se concentrava no próximo passo. O que é o próximo passo? O revisor, a agência, a editora, publicar, e aí vai, né? Ela não pensava em várias histórias do Harry Potter, ela pensava só naquele primeiro, o próximo passo. Harry Potter é a pedra filosofal. Próximo passo, né? E aí ela seguiu o plano até publicar o primeiro livro. Guto, ela fez um plano estratégico? Não, não. O plano dela era simples, um objetivo, publicar o livro. Qual que é o primeiro passo? Terminar o livro. Segundo passo, revisor. Terceiro passo, agência. Quarto passo, tentar, de outras formas, de outro jeito, com outras pessoas. Vai tentando, vai tentando. Então, esse era o plano dela. E vocês percebem que a gente não precisa de um plano super elaborado, incrível, para a gente fazer o negócio dar certo. Um plano simples. Próximo passo. Objetivo, próximo passo. Objetivo, próximo passo. Objetivo, próximo passo. É isso. E aí, depois da publicação, né? Aí que é o interessante. Depois da publicação do primeiro livro e ele deu certo, aí tudo se tornou intencional no seu plano de carreira. Aí qual que era o plano de carreira? É terminar a saga Harry Potter, é faturar tanto, publicar tantos livros. Então, aí ela já tinha uma equipe, ela já tinha todo um suporte, já tinha tranquilidade financeira, ela já tinha. Aí ela podia fazer um negócio mais elaborado e escalável. E foi o que ela fez. Então, antes da gente pensar, que nem um de vocês aí, né? Que já entrou já pensando naquilo, num negócio gigantesco, escalável, e estava paralisado. Por quê? E lembra no Ikigai que a questão de começar pequeno, né? Então, a primeira ação ali, começar pequeno, que a gente trabalhou lá na primeira sessão. Então, a J.K. Rowling, ela não estava pensando grande, ela estava pensando pequeno. O que que é? Terminar o livro, publicar o livro. Terminar o livro, publicar o livro. Pronto. Depois que publicou, deu certo, foi massa, tal. Aí ela tinha uma estrutura financeira, pessoas, equipe, tudo para ela ir escalando a coisa cada vez mais. E aí ela se tornou quem ela se tornou. Mas ela não começou com um super plano, né? Não começou com aquele negócio grandioso, super investimento. Não, não. Então é por isso que eu quero trazer para vocês. Tendo motivação, né? Algo que vem de dentro, meu talento, minha paixão, sabe assim, aquilo que faz o meu coração cantar, aliado a um plano estratégico, onde eu tenho motivos para agir. Então, eu acordo um dia de manhã. Por mais que a minha mãe esteja com febre, por mais que a minha esposa esteja triste, por mais que eu esteja triste, eu tenho uma ação ali para realizar naquele dia. Então eu tenho um motivo para agir naquele dia. E esse motivo a gente ancorou, lembra que a gente ancorou valores, a gente ancorou
desejos, a gente ancorou pessoas, a gente ancorou principalmente as nossas paixões, os nossos talentos. Então, a gente ancorou várias coisas nesses motivos para agir, nessas ações. Entendem? Então, a motivação, por isso que eu gosto dessa divisão, a motivação por si só não ia rolar. Por quê? Se eu acordo triste, se eu acordo com problema, se eu acordo e tá tendo guerra, não sei na onde, eu não vou, não vai rolar, entendeu? Então, até aquilo que a gente trabalhou sobre a procrastinação, que é o quê? Aquelas pessoas que elas ficam esperando a motivação para elas fazerem o que tem que fazer. Entendeu? Então, em vez de eu esperar a motivação, eu posso casar a motivação com motivos para ação, como um plano estratégico. E aí, então, quero trazer para você qual que é a divisão que eu faço, e eu adoro esse tipo de divisão, e a gente consegue trabalhar bem com ela, e a gente consegue clarear, né? Tanto no Ikigai, tanto no Maestria, a gente consegue clarear quando a gente divide isso daí, motivação e motivos para ação. Tá? Então, o que é motivação? Motivação refere-se a um impulso interno que leva uma pessoa a agir de certa maneira ou buscar alcançar determinados objetivos. Né? Então, no caso da J.K. Rowling, desde pequena, aquele desejo de ser escritora. Mas, Guto, eu não tenho nenhum desejo, que eu lembre, nenhum desejo de infância, nem nada. Tem sim. Né? Lembra que a gente olhou, por exemplo, para situações em. Quando você era criança, o que te encantava? Vamos dar um exemplo. Eu lembro de muitas coisas que aconteceram na escola. Muitas coisas. Mas tem uma coisa que me marcou bastante. Uma vez que foi um cara dar uma palestra naquela escola. Tudo bem, a palestra não foi tão legal, a maioria dos alunos não gostaram, tal, né? Mas aquela posição do cara, o cara falando lá no palco, aquele jeito, aquilo me chamou a atenção, aquilo me encantou, né? Então, se você parar para olhar, o que me encantou lá? Aquela chaminha do meu talento, da minha habilidade na comunicação, na explicação, a minha característica de explicador olhou para aquele cara lá e falou assim, cara, eu tenho um pouquinho disso aqui dentro de mim. Então, se a gente parar para analisar em alguns momentos da nossa vida, o nosso talento, ele gritou ali para a gente. Guto, não gritou para mim. Talvez porque você não conseguiu ser exposto a ele. O seu ambiente impediu você de ser exposto a ele. Então, aí que nesse caso, você tem que olhar para aquilo que você tem vontade de pesquisar, aquilo que você tem vontade de conhecer, aquilo. Então, normalmente está atrelado aquilo ali, o seu talento, a sua paixão, a sua motivação. E ela está associada muito a sentimentos, emoções, desejos e necessidades individuais, que impulsionam o comportamento humano. Né? Então, lembra, por exemplo, teve uma hora que a J.K. Rowling, qual que era a motivação dela? Eu quero fugir, eu quero sumir, eu quero desaparecer, eu quero. Entendeu? Essas eram as motivações dela. Guto, são ruins essas motivações. Muitas vezes a gente come um pudim, come um lanche, faz coisas erradas e é motivação. E aí a gente tem que separar a motivação, que era aquela emoção que veio, e quais eram os motivos para a ação. Porque aí eu consigo clarear bem isso daí, entendeu? Então, a motivação ela pode ser por fatores internos, né, que a gente chama de motivação intrínseca, que vem por aspirações pessoais, valores, crenças, autoestima, né? Mas ela pode ser também por motivos externos, que é os extrínsecos, como recompensa, incentivos, pressão social, ameaças, por exemplo, entendeu? Que nem no caso da J.K. Rowling. Aquela pressão social que ela estava sofrendo ali, aquela violência que ela estava sofrendo ali, foi um motivo para ela fugir. Entendeu? Já, por exemplo, aquela dor que ela estava sentindo da perda da mãe, o relacionamento conturbado com o namorado, fez ela fugir. Entenderam? Então, a motivação pode ser interna ou externa, intrínseca ou extrínseca, tá? Qual que é o grande problema hoje? A gente fica buscando motivação externa, extrínseca.
por causa da questão das redes sociais, da imposição hoje de como tudo é feito para nós. Então, nós ficamos buscando motivação externa, né? Então, e aí eu caio naquela que eu sempre falo para vocês, motivação, se ela fosse, vamos dizer assim, a razão da gente atingir as coisas, quem fica assistindo vídeo motivacional todos os dias teria atingido tudo que queria na vida. Né? Lembra que eu falo isso para vocês? Então, motivação, ela é importante? É algo que vem de dentro ali, que conecta com as minhas paixões, com as minhas emoções, né? E aí os motivos para ação. Motivos para ação são incentivos específicos ou razões que levam uma pessoa a agir de determinada maneira ou realizar determinadas atividades. Por exemplo, quando eu determino uma meta e eu atingo essa meta, eu liberei dopamina, deu prazer e motivação para eu ir para uma nova meta, ir para uma nova meta. Se eu não trabalho essas metas e esses objetivos, eu vou depender da motivação, que é a emoção só, né? Então eu saio da razão e entro no emocional. Eu gosto de falar que o motivos para ação ele é mais racional, onde eu conecto valores, coisas que são importantes para mim. Por exemplo, no caso da J.K. Rowling, a filha dela, né? Então, valores, né? Então, minha maternidade, né? Minha filha. Aí, objetivos, metas e resultados. Então, eu gosto de trabalhar com essa questão de o quê? Motivação mais emoção, motivos para ação mais razão, mais plano, mais estratégia, né? E os motivos para ação podem ser coisas mais concretas e tangíveis, como, por exemplo, ganhar X reais, ser reconhecido socialmente, ter realização pessoal, ter realização profissional, atingir tal objetivo, atingir tal coisa, fazer tal coisa, né? Então, elas podem ser mais concretas, palpáveis, né? Como também elas podem ser mais abstratas, como busca por felicidade, significado, propósito. Só que vocês perceberam que sempre eu pego isso daí que está abstrato e eu trago ele para a gente quantificar, para a gente ter mais razão. Então, por exemplo, felicidade. O que é felicidade para você? Lembra que a gente vai trabalhando? O que é felicidade? O que é realização para você? Então, aí a gente vai trazendo para quantificar isso e tornar isso mais concreto. Aí, a partir daí, eu crio os motivos para agir em direção a isso, ancorando a minha motivação. Entendeu? Então, motivação é bom, motivos para ação bom, emoção, razão, conecta os dois, eu vou atingir o resultado que eu quero. Guto, sempre vai acontecer? Eu adoro trazer aquela questão do Cortella. O Cortella fala isso. Se você fizer isso, não é garantido que você vai atingir o sucesso. Mas se você não fizer, é garantido que você vai fracassar. Entendeu? Se você fizer, você se aproxima. As suas chances de atingir o sucesso são maiores. Se você não fizer, né, se você não determinar um plano, objetivo, metas, coisas mais estratégicas e concretas ali, mais racionais, separando a emoção da razão e trabalhando as duas juntas, as chances de você atingir o sucesso são maiores. Porém, se você não fizer isso, o fracasso é certo. Entendeu? Então, por exemplo, se a J.K. Rowling ficasse só na motivação naquela época, ela não teria terminado o livro, ela teria feito o que ela estava pensando em fazer, se entregue à depressão, se entregue, entendeu? Então, quando ela foi criando pequenos objetivos, pequenas metas e foi trabalhando em cima disso, motivos para ação, ela atingiu o que ela atingiu hoje, tá? Ah, mas Guto, se eu fizer, vou atingir igual a J.K. Rowling? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Se você fizer, as chances aumentam. Se você não fizer, é certeza que você não vai conseguir, entendeu? Então, basicamente, eu gosto de trazer isso daqui, o quê? Basicamente, a motivação refere-se a um impulso interno que leva uma pessoa a agir. E os motivos para a ação, eles representam as razões específicas pelas quais uma pessoa escolhe agir
de uma determinada maneira e buscar alcançar certos objetivos. Aí a gente volta naquela questão do flow, que a gente trabalhou na primeira sessão. Lembra que o Mihaly, ele fala que para a gente ser feliz, 50% é genética, 10% é condições e 40% é intenções positivas, onde eu escolho ser feliz. Então, aí aqui a gente entra no quê? A motivação é um impulso interno que vem. E o motivos para a ação, eu escolho agir de determinada maneira. Então, vamos sempre olhar para isso. A motivação, um impulso interno. Motivos para a ação, uma escolha que eu faço para agir daquela maneira. Né? Então, eu escolho, decido e ajo. Escolho, decido e ajo. Né? Então, motivação, impulso interno, motivos para a ação, razão que eu escolho agir. Escolho agir. Gravem isso. Gravem isso. Tá? Inclusive, no exercício depois, a gente vai trabalhar sobre isso. Então, J.K. Rowling, a nossa querida Joana, aquela menininha daquela fotinha lá no comecinho, né? Ela, ao combinar sua motivação intrínseca com uma abordagem estratégica e focada, J.K. Rowling foi capaz de transformar sua visão em realidade, transformando assim sua vida e a vida de outras pessoas. Então, quando ela combinou motivação intrínseca com uma abordagem estratégica e focada, tá? E aí eu adoro essa foto dela, que é esse olhar do foco, né? Então, motivação com uma abordagem estratégica e focada. Guto, se não tiver motivação, a abordagem estratégica e focada, ela por si só desenvolve a motivação em você. A motivação sozinha, ela não desenvolve a estratégia, abordagem estratégica focada, tá? Então, em vez de ficar aí olhando para a sua motivação, eu quero que você olhe mais para os motivos para a ação, onde você escolhe agir. Então, é aquele dia que você tá tudo dando errado, eu escolho como eu vou agir nesse dia. Guto, todos os dias vai ser assim? Não, vai ter dia que você vai reagir. Tem dia que você não vai conseguir conectar com seus motivos para a ação. Mas aí que você tem que analisar. Eu estou falhando mais ou menos? Né? Então, 50% ali. Né? Então, se eu estou 51%, como se fosse numa eleição, se eu estou 51% conectado com os motivos para a ação todos os dias, então significa que eu estou progredindo. Significa... Não, Guto, eu estou menos. Então, significa que eu estou dependendo de motivação. Então, eu preciso trabalhar melhor a minha abordagem estratégica e escolher agir de forma diferente. Entenderam? Tá? Então, era essa a nossa aula inicial. E aí, agora, a gente vai para o exercício. E antes disso, eu quero deixar, que como eu vou colocar essa aula no YouTube depois, eu quero deixar essa frase da J.K. Rowling, que a nossa escolha, é nossa escolha decidir agir, é nossa escolha decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Aí entra no quê? Motivos para a ação. Que eu escolho como eu vou agir naquele dia. Guto, deu ruim, tô assim, tô assado, tal, não sei o quê. Eu escolho como eu vou agir naquele dia. Motivação. Tô triste, não rola. Tô feliz, muita. Tô triste, não rola. Tô feliz, muita. Então, escolha o que fazer com o seu tempo. Pensa aí, quantos anos a mais você quer viver? De que forma você escolhe viver o seu tempo? De que forma você escolhe lapidar você? E, mentorados, a gente já vai para o exercício, mas como vai para o YouTube esse daqui? Se você tem um interesse,
né, de saber mais sobre essa mentoria, que está aqui, né, a gente está trabalhando, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Clica aí no link, preenche o formulário, vem falar comigo, sem compromisso nenhum, sem custo nenhum, vem falar comigo, eu te explico melhor como é que funciona, e aí a gente começa a determinar os motivos para você agir. A gente começa a trabalhar onde você vai escolher como agir. Beleza? Obrigado para quem assistiu até agora. E agora vou seguir com meus mentorados aqui. Muito obrigado.